Jeremias, capítulo 20, do verso 7 até o verso 11. Ok? Diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropecem, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobre modo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Até aqui. Nós estamos diante de um lamento, do profeta Jeremias, e aqui na porção que a gente leu, ele está lamentando porque ele sente a pressão do dever, a pressão do chamado dele como profeta. Ele lamenta por causa dos escárnios, por causa da zombaria, por causa das afrontas que ele recebe como profeta. Também por causa da surdez do povo, que não quer o descaso deles com relação à palavra de Deus. Ele lamenta e, embora profundamente triste com tudo isso, ele se sente preso à inspiração que ele recebe de Deus. Olha só que interessante o verso 9, Quando pensei, ele pensou, não me lembrarei mais dele e não falarei no seu nome, dizendo a respeito do Senhor. Ele pensou isso no seu coração. Quando ele pensou isso, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Ele não consegue fazer isso, por causa do chamado, A inspiração que ele tem da parte do Senhor é maior do que qualquer desejo de fugir do seu dever. Isso queima dentro do coração dele, está preso a essa inspiração. Ele lamenta por causa da murmuração do povo, porque ouvia a murmuração de muitos, e o desejo de muitos, inclusive próximos dele, o desejo de que ele caísse, de que ele fracassasse na sua missão, de que ele como profeta não desse certo. Então, diante dessa luta, diante dessa luta ministerial, mas uma luta existencial, porque todo aquele que tem ministério, um serviço, entende que a sua vida é servir a Deus, não há separação entre ministério e vida, é tudo junto, não tem separação, E diante dessa luta dele, ele exclama a fé, na certeza que ele tem de um Deus que está perto dele, próximo dele e que o ajuda. Ele diz no verso 11: mas o Senhor, como é que está aí? Está comigo como um poderoso guerreiro. Mesmo diante da dor, a fé grita mais alto, E ele diz: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por que eu estou falando isso? Porque nós também não caminhamos sozinhos, Porque nós podemos ter lutas no ministério, lutas na nossa vida, em qualquer área da nossa vida,
mas nós temos alguém junto conosco, um poderoso guerreiro, que é o Espírito Santo de Deus, que recebe o nome de ajudador, né? De consolador e muitos outros nomes na Bíblia. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre este fiel ajudador que nós temos, que opera em nós e fora de nós. E a primeira verdade que eu queria trazer para a gente aqui, como fortalecimento da nossa fé, da nossa caminhada, é que nós temos uma ajuda contínua por meio do Espírito Santo que vive em nós. Jesus disse assim em João 14, 16, 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ora, se este Espírito Santo Consolador, se esse Espírito Santo Ajudador, que habita em nós, isso significa que nós temos uma ajuda constante dentro do nosso interior, porque Ele mora dentro de nós, Ele habita na nossa vida. Então nós temos um ajudante no nosso interior, dentro do nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa constituição, que opera dentro da gente. E é a ideia de um ajudador que não só auxilia, mas um ajudador que nos defende. Por isso que ele traz essa ideia de Deus como um poderoso guerreiro, alguém que está nos protegendo e nos guardando. Puxa, se nós temos um ajudador que nos auxilia, é porque nós precisamos de auxílio. E se nós temos um ajudador que também um guerreiro ou alguém que nos defende, é porque nós precisamos ser guardados, né? E esse Espírito Santo que habita em nós não opera somente dentro de nós, ele opera no mundo, ele opera fora de nós. Como diz o Salmo 104: todos esperam de ti que lhes des de comer a seu tempo. Se lhes das, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Então o Espírito de Deus é aquele que renova a face da terra, aquele que opera fora de nós, aquele que opera onde a gente nem imagina, né, a atuação dele fora da gente, o momento que ele está atuando, e ele está atuando. Mas isso é um consolo muito grande, porque o Espírito Santo ele não opera em nós só produzindo em nós paz, força, esperança, todas essas coisas que nós sabemos que o Espírito Santo também produz, mas ele opera nas circunstâncias fora de nós. Então isso é consolador para a gente mesmo. E isso traz uma verdade também, uma vez que ele habita em nós, porque fomos selados, porque ouvimos o Evangelho da salvação, cremos nesse Evangelho e fomos selados pelo Espírito Santo. Isso significa que então ele habita em nós. Isso significa que nós não precisamos invocar a sua presença, como se ele estivesse fora, né? Nós não precisamos invocar a presença do Espírito Santo para este encontro, porque ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós, ele habita na igreja. Como é que nós vamos invocar alguém como se estivesse fora, se ele habita em nós? O que nós precisamos fazer não é invocar o Espírito Santo, nós precisamos criar um ambiente limpo, de maneira que ele não se entristeça e de maneira que ele não se apague. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente vê na reunião a invocação do Espírito Santo, mas ele já habita na igreja, ele já habita em mim. O que nós precisamos é criar um ambiente limpo, um ambiente próprio para o Espírito Santo.
E isso requer de nós o quê? Um autoexame, né? Confissão, reconhecimento e abandono daquilo que desagrada a Deus. Embora a gente não veja o Espírito Santo por ser Espírito de Deus, como Deus é Espírito, nós não vejamos, o Espírito Santo faz descrições da vontade de Deus dentro do nosso coração. E para ilustrar isso, eu li um artigo interessante, tem uma advogada, né, que se chama Deborah Kendrick, que é uma escritora freelancer e advogada de pessoas portadoras de deficiência, e ela é cega. Se você entrar na internet, você vai ver lá a biografia dela, trabalhos dela e tudo mais. E ela diz no artigo que ela gosta muito de assistir, veja só, assistir os musicais da Broadway. Só que ela é cega, então é claro que ela tem dificuldade, né? Ela, através de toda a sensibilidade dela, ela procura captar aquilo que ela ouve, mas ela não enxerga o que está acontecendo. Mas ela assistiu uma peça, né, onde foi experimentada uma tecnologia que se chama Descriptive, que é uma tecnologia que informa sobre os elementos visuais da produção do palco através de um receptor de FM. Então esse receptor ele é sincronizado com a mesa de som, com a luz, e é feita uma gravação daquilo que acontece no palco, de maneira que então ela vai ouvindo a narração, os movimentos que está acontecendo no palco, e ela vai imaginando. E ela diz o seguinte, escrevendo para o jornal: se você me perguntar se eu vi o espetáculo da semana passada, né, que foi o espetáculo para assistir o segundo usando essa tecnologia, ela disse sim, eu vi, genuinamente eu assisti o espetáculo. E a obra do Espírito Santo é assim, embora a gente não veja, ele faz as descrições da vontade de Deus no nosso coração, né? Ele vai sinalizando, incomodando, ele vai operando no nosso raciocínio, na nossa mente, de maneira que a gente vai ficando afinado com a vontade de Deus. Agora, a nossa responsabilidade é criar um ambiente limpo. Como é que está o ambiente da nossa mente? Como é que está o ambiente do nosso coração? Porque embora nós saibamos que Jesus disse que o Espírito Santo habita em nós e estará conosco para sempre, dizendo que uma vez habitado pelo Espírito Santo, nós não perdemos a presença dele, o próprio Evangelho diz que é possível ele habitar em nós, mas ficar entristecido. E ficar tão entristecido a ponto de ficar apagado. Não deixamos de ser habitados, mas não experimentamos todas as manifestações que ele poderia realizar na nossa vida por causa da nossa atitude de entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos este ajudador constante, porque nós não temos algo que nós invocamos de fora e depois nos abandona. Não, ele habita dentro de nós. Isso significa que há uma habitação de uma ajuda constante na nossa vida. A outra verdade é que este ajudador nos dá esperança, como eu falei. Olha o que Paulo diz: e o Deus da esperança, lá em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele diz aqui que o Deus da esperança vos enche. Ou seja, o Deus da esperança significa que Deus nos dá esperança nele. Deus não nos dá esperança, Deus nos dá esperança nele. Ou seja, é preciso que estejamos nele e ele em nós para que a esperança aconteça. Essa esperança não é uma coisa que Deus dá à parte dele, ela vem com a presença dele, né? Então ele nos dá esperança nele mesmo e faz a gente experimentar em Cristo as bênçãos que tem no porvir. Por exemplo, vivemos num mundo onde nós não podemos dizer que vivemos num mundo de paz. Podemos dizer?
mas experimentamos paz. Experimentamos algo do futuro hoje, não na sua plenitude, mas experimentamos, né? E assim muitas outras coisas. E a esperança, ela é muito importante para a vida da gente, porque a gente sabe que a esperança nos motiva, né? Nos motiva a viver, nos motiva a fazer, né? E a esperança na psicologia é uma necessidade do ser humano. A psicologia diz que é uma necessidade do homem para o presente e para o futuro. E a Bíblia coloca a esperança num sentido além do que a psicologia diz, ou da esperança comum, como por exemplo o agricultor que plantou e está esperando que nasça o fruto, tem esperança de fazer uma boa colheita. Toda essa esperança a gente conhece, a esperança comum. Agora, a esperança bíblica é a esperança num Deus que existe, como nós falamos, está próximo, age, intervém na nossa vida. Então, esta esperança, ela não acontece com a ausência da fé nele, né? Porque a esperança está amarrada, ele tem o fundamento, quem Deus é. E para que eu tenha essa esperança, eu preciso crer nele. E para que eu tenha essa esperança, eu preciso não só crer nele, mas crer que ele está vivo, que ele age e que ele intervém. Porque eu posso crer nele como uma força, eu posso crer nele como alguém distante da minha vida. Mas não é assim que a Bíblia revela quem é Deus. Revela que Deus está muito perto da gente, a ponto de do apóstolo Paulo dizer em Atos que nós podemos tocá-lo. Que muitos tateando podem achá-lo, porque as impressões da presença dele estão em todos os lugares. E se a gente for atento, basta você olhar no espelho para ver que Deus está presente naquilo que nós somos, na maravilha com que Ele nos criou, né? Olha só, esperamos as bênçãos futuras por causa de quem Deus é. Olha que Paulo diz: o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, falando lá em 2 Coríntios, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, quem é o Deus de Paulo? É um Deus que tem feito intervenções e livrado ele da morte, dando oportunidade para ele continuar o ministério da pregação do Evangelho. E ele dizia: eu tenho esperança que esse Deus que tem me livrado continue a me livrar. O que ele está dizendo com tudo isso? Que o Deus dele é vivo, que o Deus dele é de perto, que o Deus dele age, que o Deus dele intervém. Esse é o nosso Deus, né? Como é que você vai esperar livramento de alguém que está com a mão amarrada, ou de alguém que está distante, ou de uma força? Aqui ele mostra até Deus como um ser pessoal, alguém que livra. Só uma pessoa livra a outra, não é assim? Então, o nosso futuro está nas mãos deste Pai amoroso, desse Deus tão próximo. Isso é esperançoso para a gente, né? Traz esperança para a gente. Esse ajudador fiel, presente na nossa vida, o Espírito Santo, nos direciona à verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, lá em João 16:13, Jesus disse: ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu de ver. Jesus passou um tempo com os seus discípulos, um tempo limitado da sua presença física, com o seu ministério plenamente ativo. A Bíblia mostra cerca de 3 anos e meio, por aí. É claro que Jesus não teve como revelar com toda a plenitude, toda a verdade, mas justamente aquilo que era necessário para que os discípulos fizessem o que fizeram, cressem no que creram, escreveram o que escreveram. Mas ele disse: embora isso não tenha acontecido, quando ele fosse, não os deixaria órfãos. Eles não seriam órfãos,
né? Não ficariam órfãos. O ajudador completaria, continuaria manifestando a verdade no coração dos discípulos. E como Jesus é a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito é o Espírito da verdade, isso significa que o Espírito revelaria a verdade que há em Jesus. Então o Espírito nos dará a compreensão do significado do Evangelho na nossa vida. Esse Evangelho que a gente lê e que a gente vai compreendendo na caminhada, o que isso significa para a nossa caminhada, para a nossa prática de vida, para o nosso dia a dia, né? Não é a compreensão acadêmica do negócio, para que a gente tenha apenas a informação e os conceitos na cabeça, mas é a verdade aplicada no dia a dia, né? É a verdade assumindo o nosso raciocínio, é a verdade assumindo os nossos sentimentos, é a verdade assumindo as nossas práticas, é a verdade na nossa vida, operando na nossa vida, né? Então o Espírito Santo realizaria essa obra, além de outras coisas, para que os discípulos pudessem escrever o que escreveram, com a compreensão que escreveram, compreensão dada essa pelo Espírito Santo da verdade. Agora, esse direcionamento do Espírito Santo é que nos convence do pecado. E nos convencendo do pecado, gera em nós a necessidade de Deus. Por que sentimos necessidade de Deus? Porque Ele nos convence que somos errantes. Porque se nós não tivermos esse convencimento, nós não sentimos necessidade. Olha só o que diz aqui quando Pedro pregou. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando eles ouviram a pregação de Pedro falando a respeito que Jesus é Cristo, eles ficaram extremamente incomodados, porque perceberam quem foi que eles disseram crucificam, e eles então ficaram com o coração convencidos do erro e disseram: e agora? O que nós fazemos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, né? Então veja a operação do Espírito Santo. Esse direcionamento da verdade opera no convencimento da justiça divina. Como que é que eu me convenço da justiça divina? Eu me convenço que Deus um dia vai se julgar o mundo? Ou será que o convencimento da justiça divina é o Espírito Santo me convencendo que a minha justiça própria não é nada? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então o Espírito Santo nos convence que a nossa justiça é falha, é insuficiente, e assim, deixando a nossa justiça, nós estabelecemos a justiça de Deus na nossa vida, né? Esse direcionamento também, ele nos convence sobre o juízo, e o convencimento do juízo é nos convencer que nós estamos perdidos, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante deles, ressuscitando dentre os mortos. Eu fico pensando aqui, estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Agora pense em você, diante de Deus, e Deus vai te julgar com justiça. Quem fica em pé? Né? Então veja, Ele nos convence que nós estamos perdidos, que nós não ficamos em pé diante da justiça de Deus. E se não for a graça dele, a misericórdia dele, o perdão dele, ninguém fica em pé. Agora, isso é o Espírito Santo, é o Espírito nos direcionando à verdade na nossa vida. E por último, ainda diz que este ajudador fiel, presente na nossa vida, derrama amor nos nossos corações. Ora, a esperança não confunde,
que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado em Romanos 5,5. Ou seja, a esperança que não se realiza deixa a pessoa envergonhada, né? Não aconteceu, a gente fica envergonhado de ter esperado, de ter pensado, de ter se iludido. Mas a esperança em Deus não nos deixa envergonhados, porque foi Deus que disse, então ela se cumprirá. Então é impossível que nós fiquemos envergonhados com aquilo que Deus prometeu, porque se Ele disse, vai se cumprir, não é isso? E aí diz que o Espírito Santo derrama amor no nosso coração, derrama amor à criação, derrama amor ao próximo, derrama amor a Deus, derrama equilíbrio para a gente amar a gente mesmo, derrama amor quando nós percebemos que a pessoa está assim, totalmente perdida no seu caminho, nos seus pensamentos, na sua vida, com relação a Deus, né? O Espírito Santo derrama. Semana que vem eu estou preparando uma mensagem para falar sobre a questão da afeição. E o amor de Deus, ele potencializa as nossas afeições, produzindo o amor segundo o amor de Deus no nosso coração. Porque nós temos afeições, até o animal tem afeição pela sua cria. E nós nos afeiçoamos por pessoas e por objetos. E Deus vem com o amor dele e potencializa isso, fazendo a gente amar como Jesus amou, né? Mas isso a gente fala semana que vem. O amor é aperfeiçoado na nossa vida pela obediência. Olha só, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Por que será que quem guarda a palavra de Deus, o amor é aperfeiçoado? Ora, porque a palavra de Deus está, o fundamento de toda a palavra de Deus está em quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então tudo que Deus pronuncia como vontade dele tem o amor como fundamento das coisas. Então se eu guardo a sua palavra, se eu cumpro a sua palavra, verdadeiramente o amor será, né, desenvolvido em mim. E a gente deve buscar isso em oração, tanto que Paulo diz o que? A graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, fazendo uma oração na sua carta, né? Pedindo. A gente deve orar por isso. E quando então o Espírito Santo derrama amor em nossos corações, pelo menos três coisas está fazendo. Ele está produzindo o seu fruto, o Espírito produzindo o fruto dele em nós, porque o amor não é um fruto da nossa carne, a nossa carne não produz esse fruto, produz outras obras que a gente sabe lá em Gálatas, né? Ele está produzindo o seu fruto, ele está forjando o caráter de Jesus, porque o caráter de Jesus foi pautado pelo amor, até o último instante na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E naquela circunstância, depois que tudo que passou por toda a calúnia, toda a injustiça, um ser humano não falaria isso. Só falaria se estivesse preenchido pelo Espírito Santo de Deus, como Estevão também fez ao ser apedrejado. Foi? E também nos capacita a obedecer a lei de Cristo, que é o amor. Bom, eu queria deixar essa palavra para dizer o seguinte para você, para mim, para o meu coração: você não caminha sozinho, né? Nós temos um fiel ajudador que habita em nós. Ele não nos visita, ele mora com a gente. Agora é importante que a gente crie um ambiente limpo para ele se manifestar com toda a força na nossa vida. O que impede, não do Espírito Santo fazer porque ele é Deus, mas o que impede de colhermos as manifestações do Espírito é o nosso erro, é a dureza do nosso coração, é a nossa obstinação, é nós fecharmos a questão com a gente mesmo, sem pensar naquilo que Deus diz. Quando isso acontece,
o amor vai se esfriando, a gente vai se desgostando, a gente vai se desgastando, não é? Mas se a gente limpa esse terreno, aquele que habita em nós floresce com toda a força, com toda a liberdade no nosso coração. Então, são duas coisas aqui: fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, sabendo, eu não caminho sozinho, ainda que me deixem sozinho, eu não caminho sozinho. E a segunda é a responsabilidade que eu tenho de limpar o terreno da minha vida, do meu coração, da minha mente, para colher o máximo possível da manifestação daquele que habita em mim. Amém? Vamos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Assim como Jeremias, no seu lamento, na sua tristeza, na sua dor, ele exclama que não está sozinho, que o Senhor está com ele, o Todo-Poderoso, um guerreiro forte o acompanha. Assim nós temos a Tua presença na nossa vida por meio do Teu Espírito, nos fortalecendo, nos protegendo, desejoso de manifestar o Seu fruto, de operar com toda a plenitude em nosso coração. Obrigado, porque realmente Jesus não nos deixou órfãos, não estamos sozinhos, não dormimos sozinhos, não trabalhamos sozinhos, não oramos sozinhos, não vivemos sozinhos, não sofremos sem que alguém não esteja ao nosso lado. O Consolador está do nosso lado, o Espírito da verdade está do nosso lado. Muito obrigado por esta companhia bendita e tão necessária na nossa vida. Agora, Senhor, sonda os nossos pensamentos e o nosso coração, vê se em nós há um caminho que não Te agrada e revela para a gente, para que nada possa obstruir de colher a manifestação tão preciosa da presença daquele que já habita em nós por causa de Jesus. E assim nós possamos, Senhor, usufruir da companhia, da manifestação, da ajuda, do auxílio deste ajudante fiel que caminha com a gente. Em nome de Jesus, nós clamamos e nos entregamos a Ti. Amém. Amém? Deus abençoe. Nesse momento eu gostaria de falar com você que nos acompanha, tem acompanhado as nossas mensagens, e dizer para você que nós estamos aqui e temos um encontro de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. Temos uma escola bíblica, o ensino da Palavra de Deus para você, para os seus filhos, de acordo com a idade de cada um, todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã. E à noite nós temos um culto de celebração às 19h30 para cultuarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Você, sua família, quem você quiser trazer, será um prazer. Então queremos deixar esse convite a você e pedindo e rogando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, incentivando a você a ler a palavra, a meditar na palavra e a conversar com o Senhor. Deus te abençoe.